A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. A casa da provisão. Amém? Ruth 1, verso 1. Aí eu digo para você o seguinte: você mantenha a sua palavra de vida aberta, porque a gente vai discorrer sobre o capítulo 1. Mas como texto central, a gente só vai ler Ruth 1, verso 1. Pois bem, o tema é Casa da Provisão. Texto central, Ruth, capítulo 1, verso 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nesse momento da palavra. Que o Senhor possa ser conosco nesse momento. Pai, que possa ser uma palavra de maturidade espiritual, como o culto é denominado. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo aí, Pai, conhecimento ao teu povo, para que ele possa compreender e entender, Senhor, que é na tua casa que há provisão, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Agradecemos e fazemos isso em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Graças a Deus, podeis assentar. Possivelmente a fome é uma das provas mais graves e preocupantes na vida de uma pessoa. Eu não sei se você já passou fome em algum momento, em alguma vez, em algum tempo, em algum período da sua vida, mas a fome é uma prova muito, muito preocupante na vida de uma pessoa. Eu fui lá para dar uma olhada em que a ONU define, como ela define o que é a fome, e ela define a fome como privação de comida, levando a uma sensação desconfortável ou dolorosa causada pela energia insuficiente da dieta. Privação de comida. A fome produz ansiedade, a fome produz inquietude, a fome produz impaciência, e a fome também pode produzir até a morte. Lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 24 a 33, a palavra de vida nos conta que Samaria, a capital de Israel, ela foi cercada pelos sírios. Nessa época, Eliseu era o profeta de Deus lá em Israel. E em Samaria, por causa do cerco, não entrava e não saía ninguém, porque os sírios estavam ali nas estreitas, acampados ali do lado de fora. O povo de Samaria estava cercado, preso dentro dos muros, dos seus muros, dos muros da cidade. Por conta disso, a provisão ela acabou. Acabou o alimento. E o povo começou a experimentar a fome. Havia até dinheiro, havia riqueza, havia dinheiro em alguns lares. Algumas pessoas tinham riqueza de prata, mas não havia o que se comprar para comer. Então a angústia começou a tomar conta dos habitantes da cidade. A povo deve praticar o canibalismo. O povo começou a comer carne humana. Isso aconteceu, depois você dá uma olhada, segundo livro de Reis, capítulo 6, 24 a 33, que vai contar essa história. Mas no texto que nós lemos, há a informação de que um homem de
Deus. Pois bem, o texto que lemos diz que houve fome em Belém. A provisão acabou. Não havia trigo, e sendo assim, não havia pão. As pessoas buscavam provisão, mas não encontravam. Assim também no dia de hoje, irmão. Não mudou nada. É tudo igual. Muitos procuram a provisão e não a encontram. Muita gente procurando a provisão, mas não encontra. Mas o que o Senhor está falando? Jesus disse lá em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Nesse nosso contexto, a igreja é o lugar da provisão do pão da vida. Mas o que parece é que não há mais pão na casa da provisão. Parece que não há mais alimento na casa da provisão. Pessoas têm entrado famintas na casa da provisão, mas não têm encontrado o alimento. Não têm encontrado o pão. E esse é o cenário de muitas igrejas hoje em dia. Amós 8,11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão nem de sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Muitos homens e muitas mulheres procuram Deus na igreja, mas não acham, pois há muito do homem e pouco de Deus. Há muito costume e legalismo espiritual, mas pouca palavra, pouco maná, pouco pão espiritual. Há muito do mundo e quase nada dos céus. Somado a isso, nos dias de hoje, muitos homens e mulheres estão esfomeados de tudo, menos de Deus. Procuram saber de quem se trata, mas não conhecem verdadeiramente. Hoje, a informação está aí nas palmas da nossa mão. Sabemos de quem se trata Deus, mas não possuímos, às vezes, a intimidade necessária para experimentá-lo. Hoje nós temos igrejas cheias de pessoas vazias da presença de Deus, e igrejas vazias de pessoas cheias da presença de Deus. Eu vou repetir para você: hoje temos igrejas cheias de pessoas vazias da presença de Deus, e igrejas vazias de pessoas cheias da presença de Deus, e glória a Deus por conta disso. Que há ainda igrejas vazias de pessoas, mas essas pessoas estão cheias da presença de Deus. Falta o desejo de nos alimentarmos de Deus. Hoje, muitos procuram reter as bênçãos, mas não o abençoador, o doador das bênçãos. Homens e mulheres buscam os seus rostos, e não a glória de Deus. Muito da terra e pouco dos céus. Então eu quero te dizer algo nessa manhã. A maior necessidade da igreja, a maior necessidade de cada um de nós é a presença de Deus. Essa é a maior necessidade que nós temos. É da glória de Deus nas nossas vidas. É da manifestação de Deus no nosso meio. É do pão na casa da provisão. Assim, com essa pequena introdução, eu quero contar para você uma história que está registrada nesse capítulo 1 de Ruth, visando a gente enfrentar esse acontecimento no contexto dos dias de hoje e olharmos para o nosso próprio umbigo. E, se for preciso, nós cortarmos até a nossa própria carne. Diz lá, Ruth capítulo 1, por isso que eu pedi para você ficar com a sua palavra de vida aberta. Ruth capítulo 1, verso 1 diz assim: a gente vai ler do verso 4 ao verso 5, e aí você vai compreender essa história que fala dessa família. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Uma família saiu do lugar, uma família de um homem, uma mulher e seus 2 filhos. Verso 2: este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram
2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Veja bem, meu irmão, minha irmã, quando não há alimento sólido, as pessoas elas se atormentam. Quando falta provisão onde deveria ter a provisão, as pessoas ficam desanimadas. Quando falta a presença de Deus, as pessoas deixam a igreja. A fome sempre trazendo inquietude. Houve aflição naquela época em Belém. Era um período de apostasia. Pessoas sem compromisso com Deus. A palavra de Deus era uma coisa comum naquele tempo, naquela época. Um tempo que aconteceu justamente o tempo dos juízes. Só havia procura de Deus no momento do desespero. Você conhece gente assim? Eu conheço muito. Elimelec, Noemi, Maló e Quilion, marido e mulher, 2 filhos, deixaram então em Belém, direcionados pelas circunstâncias externas, pela circunstância humana, saíram para saciar a sua fome. Irmão, sabe por que muitas pessoas se afastam, deixam as igrejas, ou até mesmo não aparecem mais nela? Porque não há provisão na casa da provisão. Porque não há alimento na casa da provisão. Porque não há pão na casa da provisão. O pão, naquela cultura, fazia parte das práticas também do templo. Era prova da existência da presença de Deus. O pão da proposição. O pão da presença. Tem muita gente hoje buscando de forma alucinada algum lugar onde encontrar provisão, onde possam satisfazer a sua fome, onde possam suprir as suas necessidades. Clubes, bares, lugares vazios da presença de Deus são os mais procurados por essas pessoas, tentando cobrir o vazio da sua alma e do seu coração. A fome de Deus está sendo trocada pelo consumo de lixo, oferecido por muitos de dentro e fora da casa da provisão. Tem muito lixo dentro da casa de Deus. Muita gente jogando um puro sobre o povo. Pessoas estão se envenenando porque há carência da presença de Deus na própria casa de Deus. Estamos falhando como igreja de Cristo. Falta anunciar que há pão vivo na casa do Senhor. Quando não há pão na casa da provisão, as pessoas elas buscam caminhos hostis. Em vez de ir ao encontro de Deus, elas simplesmente fogem. Vão para uma terra estranha, vão para Moab. Lembra-se do tempo em que Abraão e Isaac também escaparam da fome? Sofreram por causa das suas atitudes. Na hora mais difícil, as pessoas elas abandonam a casa de Deus. Elas não se humilham, não se arrependem, não há quebrantamento de coração e nem pedido de restauração. A igreja hoje ela precisa de restauração. Pessoas que se humilham, passam pelo processo de restauração. Tem gente que larga literalmente a igreja e procura novos rumos, novas práticas teológicas. E novamente reitero que a igreja precisa de Deus, do Deus da glória e da glória de Deus. A igreja precisa do pão da vida, de Jesus Cristo. Elimelec e Noemi não confrontaram o momento de crise, buscaram atalhos e fugiram. Sair da presença de Deus, da igreja, pode te levar a caminhos de morte. As alternativas do mundo e que o mundo dá, elas são mortais, elas podem ser mortais. Elimelec perdeu sua vida buscando a sobrevivência, perdeu seus filhos buscando a vida para eles. Mas eles poderiam fazer alguma coisa, pastor? Sim, claro, eles podiam. Era o tempo dos juízes, era o tempo para arrependimento, o tempo de evitar a catástrofe maior. Eles poderiam sim ter evitado a morte lá em Moab, se arrependessem, se humilhassem, buscassem a presença de Deus. Tem gente que na caminhada de fé sucumbe, muda a rota da vida eterna para a morte eterna. Tem gente que também não tem paciência. Às vezes a gente tem a sensação de que, ao fugirmos da presença de Deus, nós estamos nos preservando, mas a verdade é que nós estamos nos perdendo. Tem gente correndo para Moab, para dor. Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. Irmão, preste atenção, Moab vai sepultar a sua família, a sua energia, vai trazer desânimo, vai trazer mágoa. Noemi, possivelmente, saiu de Belém com a sua família,
esperançosa, retornou para ela miserável, machucada, e o pior, sem a família. Elimelec correu da fome para a morte. Mas vamos continuar, Ruth 1, verso 6. Diz assim: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Só quando ela ouviu que a provisão havia voltado para Belém, é que ela resolveu voltar. 10 anos. 10 anos. Perdeu o marido, perdeu o filho, agora viúva, com 2 noras viúvas. Aí ela ouviu falar que o pão havia voltado na terra de Belém. Aí ela volta, agora ela resolveu voltar. Quando a presença de Deus ela retorna à casa da provisão, as pessoas estão falando para ela. Basta um pequeno rumor de que há pão na casa da provisão para que as pessoas voltem. Isso aí é algo que você temos que ter propagado de nós novos, porque o pão da vida se encontra nessa casa, na casa da provisão, na casa do Senhor. Você quer que pessoas comecem a entrar pelas portas da nossa igreja, pelas portas das igrejas que realmente têm a Deus, ao invés de vindo a Deus, propaguem a palavra do Senhor. Por isso que eu peço aqui, eu não peço aqui por causa da minha causa, não. Por isso que eu peço, compartilha isso, compartilha aquilo que a gente está fazendo na igreja, para que as pessoas possam chegar por dentro, para que elas possam ser restauradas, para que haja um arrependimento delas. Essa parte aí não é nossa, não cabe a mim, não cabe a nenhum dos irmãos aqui, é o Espírito Santo que convence. É Ele que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. A nossa parte é propagar, e às vezes a gente falha a nossa parte. Mas se essas pessoas souberem que a presença de Deus está aqui, que a glória de Deus está aqui iluminando esse lugar, libertando cativos, salvando os perdidos, transformando vidas, as pessoas possivelmente vão voltar de longe e vão ficar perto da casa da provisão. Tem gente que está se alegrando com migalha, quando Deus tem um banquete para cada um de nós. Lembra do filho pródigo? Ele estava bem longe da sua casa, do seu pai, passava fome, ele refletiu para si, se arrependeu e voltou para a casa da provisão. Deus tem partida de bênção e Ele quer derramar sobre nossas vidas. As migalhas, meu irmão, eles não nos pertencem. A vida com Deus e com a presença de Deus, ela é super abundante. O salmista do Salmo 23, ele clama ao Deus da provisão, para que prepare uma mesa na presença dos seus adversários, dos nossos adversários. E essa mesa não é fácil, é banquete de Deus na nossa vida. Então vamos continuar sempre aí. Agora vamos do 7 ao 22, para acabar esse capítulo. Diz assim, Ruth 1, verso 7. E presta atenção, vou ler só, presta atenção. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: vão agora e voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso por vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto, e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Verso 11. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Verso 15. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem que eu ligue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu
mesmo decidido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Verso 20. Porém ela lhes dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, presta atenção no verso 21. Quando eu saí daqui, eu não sei como é que está na sua versão, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem chamar de Noemi se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da semana. Quanto a pão na casa da provisão, as pessoas irão nos acompanhar para ela. Orfa foi embora, mas Ruth resolveu ir com Noemi. Assim como Ruth, que era moabita, forasteira ímpia, perdida no verso 16, ela informa que vai acompanhar Noemi, a pródiga. Assim será, meu irmão, com aqueles que ouvirem falar que há alimento vivo na casa da provisão. Quantas Ruths nós temos que alcançar? Quantas Ruths tem no mundo que a gente precisa alcançar? Quando elas chegarem nessa casa, na casa da provisão, e experimentarem o alimento da vida, o pão da vida, nunca mais elas vão querer sair da presença de Deus. Ruth apenas ouviu falar que havia alimento na casa da provisão. Ela só ouviu e ela se animou na sua desesperança. E ela resolveu então caminhar até a casa da provisão. Ruth tornou-se a avó de Davi, que nasceu em Belém. Aonde está estabelecida a casa da provisão? Ruth está na genealogia de Cristo, lá em Mateus 1. Meu irmão, minha irmã, quando a casa da provisão é restaurada, pela presença do alimento vivo que desceu do céu, do pão da vida, coisas maravilhosas acontecem. Os pródigos retornam para a casa da provisão e ainda trazem mais pessoas. Os pródigos retornarão para o lar. Noemi regressou a Belém, regressou à casa da provisão. A igreja é a vida dele, a igreja de Cristo. Ela vai ficar lotada, irmão, quando o mundo souber que aqui encontrará uma provisão e fartura para os seus filhos. Pode ter certeza disso. Os lugares vazios estarão lugares para pessoas que querem se saciar do vazio da alma, da presença de Deus. Vai haver fome da palavra e serão saciadas aonde? Na casa da provisão. Elas vão querer mais de Deus. Você já imaginou as pessoas sendo saciadas pelo alimento vivo na casa da provisão, cheias de Deus em sua vida? A desesperança da fome deu espaço na fartura da provisão. Pessoas famintas sendo agora alimentadas. Nossas reuniões, nossos cultos, eles vão ser mais vivos. Nossas canções, elas vão ser diferentes. Elas vão atravessar aqui o teto. Nossos sermões e reflexões serão maná do céu sobre a nossa vida. A aula do Geração Vida terá pães quentinhos, vindos diretamente do fundo do céu. Seremos mais cheios do Espírito de Deus. A minha oração, a minha verdadeira oração é que as pessoas, homens e mulheres, na nossa igreja se transformem cada dia mais em pessoas desesperadas para ter a presença do pão da vida. Que a gente não possa descansar e ser saciado. A nossa ansiedade não deve ser a preocupação que não nos deixe descansar até a noite, e sim temos ânsia da glória de Deus, da presença de Deus. A gente tem que colocar o fogo no lugar dele. Nós devemos inflamar as gerações futuras com a presença de Deus, falando que há pão na casa da provisão, que há alimento vivo na casa da provisão. Vou te contar uma coisa. Um pastor, e apenas uma ilustração. Um pastor na África, ele estava pregando quando homens do governo daquele país, eles interromperam o culto, dizendo que estavam ali para acabar com a igreja. Elas já tinham tentado de tudo, mas não haviam tido sucesso. Então, naquele dia, aquelas pessoas entraram,
agarraram a filha de 3 anos do pastor e arremessaram a menina pela janela do templo, à vista de todos que estavam ali presentes. Aqueles que entraram e praticaram essa violência, eles pensavam que a igreja ia acabar. Mas aí a esposa do pastor desceu, pegou sua filhinha morta nos braços e retornou ao seu lugar na primeira fila e continuou a adoração. Como consequência da fidelidade dessa família, desse filho pastor da sua família, 400.000 crentes fiéis começaram a aparecer nas suas conferências bíblicas na África. Um pastor então americano encontrou esse pastor e foi falar com ele: irmão, nós temos orado por vocês por causa da sua pobreza, por causa do seu país, por causa das suas necessidades. E esse pastor, esse único pastor, esse pastor africano, ele volta-se para o pastor americano e diz: olha, você não compreende. Nós é que temos orado por vocês por causa da sua prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Seja tão próximo quanto você deseja, mas busque Deus ao invés de buscar a prosperidade. Explode, eles não vão voltar sozinhos a cada coisa. Noemi voltou e trouxe o livro consigo. O livro não é o livro de Noemi, é o livro de Ruth. Ruth, que era a pessoa central, tirando Jesus, tirando Deus desse livro. Quando há restauração na casa da provisão, não só os próprios retornam, mas outras pessoas também o acompanham. Isaías 44:4 diz que quando o Espírito de Deus é derramado, os descendentes de Jacó voltam como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Meu irmão, tem muita gente nesse bairro que precisa ser alcançado. Pessoas com fome, pessoas querendo saciar sua fome, procuram e não acham. Porque ou procuram em lugar errado, ou procuram em lugar que falta o alimento. Tem muita casa que não tem provisão de Deus. E eu e você temos a obrigação de sair pelas ruas aí de Vila Maria, de onde nós andamos, proclamar que tem pão na casa da provisão, alimento com fartura, fartura para os caminhos. Se realmente Deus se manifesta com poder em nossa igreja, podemos ter certeza que o estrondo, o brilho dos famintos vai se espalhar nesse bairro, informando que aqui há alimento necessário. Antes da gente abrir a porta, vai ter gente lá fora, na fila, esperando ser alimentado. Sabe por que a gente não tem visto a demanda dessas pessoas aqui? Porque é a frustração dos famílias. Falamos da presença de Deus, mas os pecados que vivem em nossos lugares. Pois a glória de Israel. A gente fala que está falando sobre anos de vida, mas o que essas pessoas vão falar bem é ouvir palavras. E palavras dentro dela. Deus quer fazer mais e mais sobre nós. E a gente, às vezes, desperdiça nosso tempo catando farelo, catando milagre. Deus tem para nós uma família voltada de alimentos sólidos para nos sustentar. Pães quentes, que vem direto da família celestial. Deus não é Deus de migalha, nem de escassez. Ele está esperando que nós busquemos de todo o nosso coração. Há pão vivo na casa da provisão. Há o pão da vida na casa da provisão. Há pão nessa casa. A casa da provisão está cheia. Então vamos lá fora, vamos falar. Vamos nos formar de alimento sólido para o Senhor. Muita gente bebida, vazio de água, e a gente precisa passar. Na pão, na casa da provisão. Noemi foi para longe, 10 anos, perdeu marido, filhos. Saiu por causa da escassez, e ele se arrependeu. Voltou na hora da fartura. Amém. Se a gente der para passar a gente para dizer que a fartura aqui, e que saiu porque não havia, porque havia escassez, mas havia fome, que a gente possa fazer isso. Que a gente não julgue
as pessoas que entram aqui, porque uma vez elas entraram em algum lugar e depois elas saíram. Não julgue. Não jogue o julgo que essas pessoas não merecem. Às vezes elas buscaram, procuraram, foram